Fala Goofers, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre por que você deve aprender a programar em Go. Bom, você não me conhece, meu nome é Thiago Temporim. E aqui nesse canal, o Aprenda Golang, assim como no blog, o aprendagolang.com.br, todas as semanas eu posto algum conteúdo sobre Go ou sobre carreira. E nesse vídeo aqui, que é o nosso segundo vídeo da série Além do Código, eu resolvi falar um pouco sobre por que é interessante você aprender a programar em Go. Como algumas pessoas têm perguntado para mim via Twitter ou em comentários dos vídeos, se Go é uma linguagem interessante para ser a primeira linguagem, né, para a pessoa aprender, eu achei que seria bacana compartilhar esse vídeo aqui com vocês. Mas antes de eu entrar nos motivos que eu acredito serem interessantes para você poder aprender Go, deixa eu contar um pouco sobre quem sou eu, né? E por que eu tô te falando que Go é uma linguagem bacana para se aprender logo no início. Trabalho na área de tecnologia há pouco mais aí de 13 anos, então já vi bastante coisa, bastante mudança. Lá no começo eu trabalhava com HTML, CSS, JavaScript. Minha primeira linguagem de back-end foi o PHP, que eu aprendi. Depois aprendi Objective-C e minha terceira linguagem foi Go. Mas isso eu tô falando lá em 2012, que foi quando eu aprendi a programar em Go. Eu aprendi a programar em Go porque eu li um pouco sobre os benefícios dela, como ela funcionava, e achei que era algo interessante, que era algo que ia crescer dali pra frente. E realmente aconteceu. Então, entrando aqui agora nos motivos do porquê que para mim faz sentido você aprender a programar em Go. O primeiro deles é que Go é uma linguagem que foi criada e é mantida pela Google. Então não é uma linguagem que surgiu hoje e vai desaparecer amanhã. É uma linguagem que vai continuar por muito tempo. Eles criaram a linguagem lá dentro da Google, liberaram publicamente em 2009, mas criaram bem antes disso, porque eles queriam alguma coisa que fosse tão performática quanto o C++, né, o C++, mas que tivesse uma sintaxe um pouco mais simples e fosse um pouco mais fácil de utilizar a linguagem. E foi daí que surgiu o Go. Ao longo dos últimos anos, a linguagem vem crescendo muito em utilização. Eu vi um relatório lá do Stack Overflow, da pesquisa que eles fazem sobre linguagens, e de 2019 para 2022, Go saiu da 9ª posição para a 5ª posição da linguagem preferida dos desenvolvedores. Cada dia que passa, a gente vai procurar vagas e tudo mais, e a gente vê mais e mais anúncios de empresas buscando programadores Go. Muita gente tem falado pra mim, normalmente os anúncios são para sênior, né? Mas eu acho que quase todos os anúncios, ou pelo menos a maioria dos anúncios que eu vejo, estão pedindo sênior. Mas isso não quer dizer que não precisem também de um júnior ou um pleno ali dentro para trabalhar com a tecnologia. Ela é uma linguagem moderna, ela tem aí 13 anos mais ou menos que ela existe publicamente, né? Que ela existe dentro da Google já faz mais tempo do que isso. Por ela ser uma linguagem nova, ela foi desenvolvida já pensando em cloud, já pensando nas novas tecnologias. Então ela consegue ter um desempenho melhor quando a gente vai trabalhar com cloud do que muitas outras linguagens mais antigas. Isso porque ela foi feita já pensando nos chipsets e nas CPUs que existem atualmente no mercado. Não é nada que precisou ser adaptado ou ser reescrito, não. Ela já foi escrita diretamente para as novas tecnologias de mercado. Ela é compilada, ou seja, para você distribuir o seu programa é muito mais simples. No final você gera um arquivo executável e distribui ele. Ela pode ser compilada mesmo eu estando num Linux, ou em um Windows, ou em um Mac, de forma cross-plataforma. Então, se eu tiver no Windows, eu consigo fazer um build dela para um Linux, ou para um Mac. Se eu tiver no Linux, a mesma coisa. E se eu tiver no Mac, também. Eu consigo gerar versões do meu programa para outros sistemas operacionais, só passando uma flagzinha na hora de fazer o build do meu programa. Por ela ser uma linguagem fortemente tipada, e a gente não conseguir ficar reaproveitando variáveis que foram criadas, por exemplo, para ser uma string, depois ela se torna um int, a linguagem tem uma ótima performance, né? Ela consegue ter um desempenho muito grande, e além, é claro, também do fato dela ser compilada, que também ajuda muito nesse processo. Outro ponto muito bacana do Go é que é uma linguagem que consome pouquíssimos recursos. Já vi vários programas escritos em Go ou em outras linguagens. Posso dizer que a maioria deles, a maioria dos que eu já vi, Go sempre leva uma grande vantagem ali na utilização de CPU e memória quando a gente pegar o mesmo nível de programa. Então, vamos supor que eu tenho uma API lá que recebe 1000 requests por segundo
feita em Go e uma feita em qualquer outra linguagem. Não vou colocar nenhum nome aqui para depois não apanhar na rua. Mas normalmente o Go vai ter um desempenho melhor e vai consumir menos recursos para ter aquele desempenho. Porque, como eu disse antes, Go foi feita para as novas tecnologias de mercado, de processador e chipset, o que dá uma vantagem para ele muito grande em cima das outras linguagens. A sintaxe da linguagem é muito simples quando a gente compara com algumas outras linguagens, novamente, não vou citar nomes aqui. E isso ajuda muito na hora da gente aprender uma linguagem, né? É muito simples de eu entender como são as assinaturas dos métodos, onde eu tenho que passar um parâmetro, onde eu não preciso, o que eu tenho que aguardar de retorno de uma função ou de um método. Enfim, a sintaxe dela é muito simples, fácil de ler, fácil de entender o que está escrito ali, o que o programa faz, o que ajuda muito quando você está tentando aprender uma linguagem nova, principalmente se for a sua primeira linguagem. A demanda de mercado na busca de programadores Go vem crescendo muito nos últimos anos. Uma pesquisa que eu vi ainda hoje falava que nos Estados Unidos somente, eles estão buscando, tem mais ou menos 20 mil vagas abertas, procurando profissionais que programam em Go, e eles não estão conseguindo encontrar esses profissionais. Porque é uma linguagem que tem ganhado popularidade recentemente, assim, por assim dizer. Falta muita gente ainda no mercado, falta muita gente que conheça da linguagem. Então a gente vê muitas pessoas migrando de uma linguagem para outra, né? Saindo aí do Python para Go ou de um Java para Go, porque tem muita oportunidade de mercado hoje em dia. E não só lá nos Estados Unidos. No Brasil também tem uma lista enorme de empresas lá no site do Aprenda Golang. Vou deixar o link aqui na descrição, exatamente para essa página. Eu tenho uma lista enorme lá de empresas brasileiras, tem algumas do Canadá também, que trabalham com Go e que normalmente precisam de desenvolvedores Go. Sobre ser a primeira linguagem a se aprender. Bom, isso aqui é opinião total minha, ok? Mas se eu fosse começar hoje, tem duas tecnologias que eu aprenderia: Go e Python. Por quê? São duas tecnologias que vêm crescendo sua utilização de mercado, a demanda vem sendo cada vez maior, são tecnologias empregadas em vários tipos de sistemas diferentes. Python você tem desde script lá que uma SRE faz para poder controlar alguma coisa na cloud, até machine learning e inteligência artificial. Go, a mesma coisa. Você tem APIs, tem CLIs, tem workers, tem uma infinidade de programas aí também rodando, desde equipes de SRE a equipes de produto que criam coisas utilizando essa linguagem. Então, por ser muito versátil, ambas as linguagens, são duas tecnologias que eu apostaria muito. Go, talvez um pouquinho mais, porque é algo que está sendo altamente solicitado agora no mercado, né? Como eu disse, só nos Estados Unidos 20 mil vagas abertas e que não encontram programadores para preencher. Então eu escolheria essas duas linguagens hoje em dia se eu estivesse começando do zero. E não, eu não vou te vender nada agora ou tentar te vender nada agora, mas se você está querendo aprender a base da linguagem de programação, eu vou deixar uma playlist aqui onde eu tenho praticamente um curso gratuito, 100% gratuito aqui no canal, onde eu falo e ensino as bases da linguagem, algum pedacinho teórico, bastante parte prática, para você poder entender um pouco dos escopos, de como são utilizados os comandos if, como faz looping em Go, declaração de variáveis, o que é concorrência, a diferença de concorrência e paralelismo, enfim, várias coisas aí que são muito importantes você saber sobre a linguagem. E depois tem vários outros vídeos montando uma API, um web crawler e tudo mais. Então, linkzinho aqui, clica e dá um confere. E se você viu o vídeo até aqui, gostou das dicas, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais. Obrigado por ter assistido e até uma próxima.